o clima acabou esquentando de um jeito que ninguém esperava nos bastidores de Brasília e também de Buenos Aires. O presidente argentino Javier Milei, ele acabou de ser completamente encurralado pela diplomacia brasileira e o plano dele de atacar o presidente Lula acabou derretendo de forma humilhante. O estopim de tudo isso foi uma fala pesada do Milei em um evento político do PL, onde ele acabou chamando Lula de presidiário e ainda acabou atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Só que o Milei, ele não contava com a jogada de mestre do Itamaraty, liderado pelo chanceler Mauro Vieira. Ao invés de entrar no bate-boca público e dar palco para o argentino, o governo brasileiro acabou agindo com frieza calculada, chamou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, de volta para Brasília para consultas de emergência. Então, esse silêncio punitivo acabou deixando o governo argentino em absoluto pânico, porque eles dependem desesperadamente do comércio com o Brasil e você não imagina a reviravolta que isso acabou causando na economia deles. Já deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça de hypar o vídeo. A verdade é que a água bateu na bunda do governo argentino e o desespero tomou conta da Casa Rosada mais rápido do que eles imaginavam. Quando o Brasil puxou o embaixador Júlio Bitelli de volta para Brasília, o recado foi muito claro: o respeito institucional acabou ou o bolso de vocês vai sentir o baque. E sentiu. Diferentes setores econômicos e industriais da própria Argentina começaram a pressionar o Milei fortemente, morrendo de medo de um travamento nas exportações e importações com o mercado brasileiro, que é o principal parceiro deles na região. O tiro do Milei saiu tanto pela culatra que a repercussão interna foi a pior possível para a imagem dele. Vendo o tamanho do prejuízo que estava desenhado, a diplomacia argentina foi obrigada a baixar a cabeça e pedir arrego publicamente. O chanceler argentino Pablo Quirno, ele teve que ir correndo dar entrevista para tentar consertar a burrada do chefe, mas o que ele falou no rádio deixou bem claro o tamanho do recuo estratégico. O chanceler argentino Pablo Quirno, ele tentou colocar panos quentes e o discurso mudou radicalmente de tom da noite para o dia. Em uma entrevista para uma rádio local na Argentina, ele praticamente implorou para manter a paz, dizendo textualmente que o país dele não cogita de jeito nenhum o rompimento das relações comerciais e diplomáticas com o Brasil. Então é o clássico recuo desajeitado de quem sabe que passou dos limites e agora está implorando para o vizinho simplesmente não deixar de ajudá-lo. Toda aquela postura agressiva, cheia de marra do Milei, derreteu em poucos dias diante da realidade econômica brutal de uma Argentina que precisa do Brasil para sobreviver. Então, enquanto o lado de lá se explica e tenta acalmar os ânimos dos empresários locais, aqui em Brasília o ritmo é de pura estratégia e monitoramento detalhado. Só nessa última semana, o embaixador Júlio Bitelli se reuniu 3 vezes com o ministro Mauro Vieira lá no Itamaraty e o martelo sobre o que vai acontecer agora ainda não foi batido. Então essas reuniões frequentes no Itamaraty, elas servem para desenhar o próximo passo do Brasil, que está jogando com o regulamento debaixo do braço. O governo do presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira, eles estão avaliando minuciosamente cada sinal vindo de Buenos Aires para tentar decidir quando e sob quais condições o embaixador Júlio Bitelli vai ser autorizado a pegar o avião de volta para assumir o seu posto na Argentina. Então a ordem clara dentro do palácio é monitorar se a Casa Rosada vai realmente manter a boca fechada ou se o Milei vai tentar inventar de fazer mais alguma palhaçada ou provocação nas redes sociais. Então a diplomacia brasileira, ela percebeu que a tática de não gritar de volta, mas sim agir nos bastidores isolando o Milei politicamente, acabou funcionando perfeitamente e surtiu o efeito desejado de encurralar os argentinos. Mas se você acha que a única dor de cabeça diplomática do Brasil nessa semana era simplesmente com a Argentina, você está muito enganado, porque outro vizinho acabou resolvendo cobrar uma dívida do passado. Pois é, enquanto o Itamaraty vigiava os passos do Milei, uma nova frente
de tensão diplomática se abriu ali pertinho, mas dessa vez com o Paraguai. Tudo começou por causa de uma declaração recente do presidente Lula, que acabou gerando um baita mal-estar, principalmente na opinião pública e também, é claro, no governo paraguaio, ao citar a histórica Guerra do Paraguai. Então o clima ficou meio tenso, porque o assunto é uma ferida aberta, muito delicada para o povo de lá, mas ao contrário do que aconteceu com a Argentina, onde o Milei ele partiu para a agressão pessoal gratuita, com o Paraguai a abordagem do Brasil foi completamente diferente, baseada no diálogo e, é claro, no respeito mútuo. Para evitar que essa faísca ela virasse um incêndio na região, o embaixador do Brasil em Assunção, no caso o José Antônio Marcondes de Carvalho, ele agiu rápido, ele foi direto conversar com as maiores autoridades paraguaias para tentar acalmar os ânimos. Então, o encontro que aconteceu na última sexta-feira acabou servindo justamente para colocar as cartas na mesa de forma muito franca. Então, essa reunião de emergência aconteceu na capital paraguaia e acabou reunindo o embaixador brasileiro José Antônio Marcondes de Carvalho, o vice-presidente do Paraguai Pedro Aliana e o chanceler Rubem Ramírez. O objetivo principal do encontro era dar uma resposta política para a população paraguaia, sem precisar esticar a corda ou até mesmo criar um desgaste diplomático desnecessário com o Brasil, que é, claro, o maior parceiro econômico deles, e de acordo com informações de bastidores divulgadas pela CNN Brasil, o governo paraguaio aproveitou o momento para registrar formalmente o seu profundo desagrado com os termos da fala do presidente Lula, e apesar do assunto ser espinhoso, fontes diplomáticas confirmaram que a conversa ela correu de forma super civilizada, sem qualquer tipo de agressividade ou até mesmo clima de confronto direto. Então, o embaixador brasileiro ouviu as queixas com muita atenção e fez questão de explicar todo o contexto da fala do presidente Lula, deixando claro que não houve intenção de ofender ninguém. Agora, durante as explicações, o embaixador brasileiro ele enfatizou que o respeito do Brasil pelo povo e pela história paraguaia, ela continua intacta, tentando encerrar de vez o desentendimento. Então essa postura aberta, ela ajudou a desarmar o humor das autoridades de Assunção, fazendo, é claro, com que o Itamaraty enxergasse a situação com muito otimismo, vendo uma disposição real do presidente paraguaio, Santiago Pena, em superar, é claro, esse episódio de uma vez por todas para retomar a agenda normal de cooperação bilateral. Só que o Paraguai não deixou a oportunidade passar em branco e aproveitou que o embaixador brasileiro estava ali ouvindo para desarquivar uma cobrança histórica que eles sempre fazem quando, de alguma forma, o assunto vem à tona. Então, eles decidiram formalizar mais uma vez a exigência de reparação histórica, que acaba mexendo diretamente com o orgulho militar brasileiro e envolve objetos reais guardados a sete-chave pelo nosso país desde o século XIX. Você faz ideia do que eles estão pedindo de volta? O governo paraguaio ele reiterou o pedido formal para que o Brasil ele devolva um famoso canhão antigo e outros objetos que são considerados troféus de guerra daquele conflito antigo. Então, além disso, as autoridades de Assunção estão exigindo que o Brasil entregue cópias de todos os documentos históricos sobre a Guerra da Tríplice Aliança que estão sob a guarda das instituições brasileiras até o dia de hoje. Para o governo de Santiago Pena, a devolução definitiva dessas peças históricas significaria, claro, um gesto definitivo de reparação histórica e amizade por parte do Brasil. Então, essa discussão sobre os troféus de guerra é antiga e sempre vai reaparecer quando há algum atrito entre os dois países, funcionando como uma moeda de troca política interna para os paraguaios. E de qualquer forma, o tom pacífico foi adotado por Assunção está mostrando que no caso deles, a diplomacia tradicional funcionou muito bem, bem diferente do isolamento total que o presidente argentino causou para o próprio país deles após as ofensas. Agora, se a situação com o Paraguai caminha para uma solução tranquila, baseada na diplomacia, a situação do Javier Milei na Argentina continua sendo um exemplo muito claro de como não gerenciar as relações internacionais com seu maior cliente. O plano do Milei de usar os ataques contra o presidente Lula e também contra o ministro Alexandre de Moraes para ganhar pontos com a ala mais radical da direita simplesmente acabou derretendo completamente
diante da realidade financeira da Argentina. Então, galera, a estratégia de isolamento adotada pelo ministro Mauro Vieira e com certeza pelo governo brasileiro acabou deixando o líder argentino falando sozinho no cenário internacional, sem o apoio de outros presidentes da região que preferiram não se meter na briga. Então, o recuo desesperado do chanceler argentino, Pablo Kirchner, admitindo que o país ele não pode viver sem o comércio brasileiro, foi simplesmente a prova cabal de que a marra ideológica de Milei não paga as contas do país. E essa fraqueza política argentina está sendo muito comentada nos bastidores de Brasília. Então, fontes ligadas ao governo brasileiro estão apontando que o Itamaraty saiu muito fortalecido dessa crise diplomática atual, pois provou que o silêncio punitivo e a retirada estratégica do embaixador Júlio Bitelli foram as armas certas para tentar encurralar o governo Milei sem precisar gastar energia em discussões inúteis na internet. O recado foi digerido pela Casa Rosada, com as instituições brasileiras não se brinca, principalmente quando a balança comercial pesa esmagadoramente a favor do Brasil. E agora, o governo argentino está sob uma espécie de liberdade condicional diplomática, onde qualquer deslize ou até mesmo nova provocação verbal por parte do Milei pode adiar ainda mais o retorno do embaixador brasileiro para Buenos Aires e congelar novos acordos bilaterais de interesse deles. O pânico de sofrer sanções econômicas informais ou até mesmo bloqueios burocráticos por parte do Brasil fez com que os ministros argentinos passassem, é claro, a semana tentando limpar a barra do seu presidente. Agora, enquanto a poeira começa a baixar devagar em Buenos Aires e Assunção, a análise geral dos analistas políticos em Brasília está mostrando que o Brasil conseguiu, galera, neutralizar duas crises regionais ao mesmo tempo, usando táticas completamente opostas para cada caso. Com o Paraguai, o governo usou a estratégia da conversa rápida, explicações diretas e também acolhimento das demandas históricas pelo embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho para tentar manter o presidente Santiago Pena como um aliado estratégico na região. Já com a Argentina de Javier Milei, o Brasil aplicou a tática do gelo e também do isolamento econômico forçado, obrigando o chanceler argentino Pablo Kirchner a vir a público assumir, é claro, a total dependência que eles têm do mercado brasileiro. Então, essa demonstração de força diplomática consolida, é claro, a liderança do Brasil na América do Sul e deixa muito claro para qualquer líder vizinho que ataques pessoais contra autoridades brasileiras trazem consequências reais e imediatas. Agora, os próximos passos do Itamaraty estão envolvendo uma análise fria do comportamento do Milei nos próximos dias para garantir, é claro, que o recuo da diplomacia argentina seja definitivo e sincero, não apenas uma desculpa temporária para acalmar os empresários locais que estavam em pânico com o prejuízo financeiro. Então, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele deve se reunir novamente com o embaixador Júlio Bitelli para tentar ajustar os últimos detalhes desse monitoramento estratégico antes de autorizar sua viagem de volta definitiva para Buenos Aires. Então, a crise, ela mostrou que a economia real sempre fala mais alto do que discursos políticos inflamados em palanques ideológicos e que o presidente argentino acabou subestimando o poder de reação institucional do Brasil. Toda essa movimentação intensa, pessoal, nos bastidores do poder, envolvendo inclusive Argentina e Paraguai, foi apurada em detalhes e confirmada por fontes diplomáticas oficiais através da cobertura jornalística, principalmente usando ali fontes da CNN Brasil. Então, galera, com tudo isso que aconteceu nessa semana, fica muito claro que a tentativa do Milei de peitar o governo brasileiro resultou em um fracasso político retumbante para ele, que acabou, e claro, encurralado pelas próprias palavras e obrigado a ver o seu chanceler Pablo Kirchner recuar publicamente para tentar salvar a economia argentina do colapso. O Brasil, ele manteve sua postura de liderança firme, resolveu o mal-estar pontual com o governo de Paraguai por meio do diálogo pacífico e impôs, é claro, uma lição de diplomacia pragmática na Casa Rosada. Então, a estratégia do Itamaraty funcionou perfeitamente e o ataque contra o presidente Lula derreteu completamente diante do pragmatismo econômico que dita as regras do jogo na América do Sul. Galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ative as notificações, hype o nosso vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo e mais pessoas podem encontrar esse canal e se inscrever e o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você começa a receber vídeos e materiais exclusivos para membros e além disso, você também demonstra apoio ao nosso canal e também ao nosso trabalho. Então, até o próximo vídeo.